Senhora Denise, advirto que Vossa Senhoria será ouvida na qualidade de investigada, tendo em vista o teor do requerimento aprovado, sendo-lhe garantidos os seus direitos constitucionais, entre os quais o exercício da prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, o direito de ser assistida por advogado, com poderes bastantes ou, em falta desse, de ser-lhe nomeado defensor ad hoc, e de, com este, comunicar-se pessoal e reservadamente durante o curso do depoimento, e o direito de ver respeitadas sempre em seu próprio benefício as prerrogativas profissionais previstas no artigo 7º, inciso 3º, 10º, 11º, 12º e 13º da Lei 8.906 de 94, Estatuto da Advocacia. Entretanto, informa Vossa Senhoria que a sua colaboração para a elucidação dos fatos certamente terá efeito nas conclusões dessa CPI e que a versão apresentada nesta assentada poderá atrair para Vossa Senhoria outros benefícios que a lei lhe garante. Peço-lhe a atenção das senhoras e dos senhores para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa. O tempo concedido aos depoentes será de até 20 minutos, prorrogáveis ao juízo da comissão, não podendo ser aparteados. Os parlamentares interessados em interpelá-los deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. Ela tem que fazer leitura, não? Com a palavra, por até 20 minutos, a senhora está com o nome errado aqui. Denise Tabaque Fantoni. Bem, boa tarde a todos. Foi uma surpresa eu ter sido convocada. Tá ligado, tá ligado. Vocês aumentam o som? Bem, boa tarde a todos. Eu sou presidente da Comissão de Ética do Uso de Animais na Veterinária da USP. Foi uma surpresa ter sido convocada. Não tinha ideia de qual o teor desse evento aqui. Fiquei sabendo pela convocação e imagino que seja pelo fato de eu ser presidente dessa CEUA e que eu acho que as pessoas vão perguntar algumas coisas. Com certeza, essa comissão de ética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, ela existe desde 1999, foi credenciada há pouco tempo pelo CONSEA, mas não obstante esse fato tem um regimento. Lá nós fazemos as avaliações dos projetos de pesquisa com uso de animais, bem como ensino e pesquisa. Então é uma comissão que, pela lei de 2005, ela tem 3 membros da comunidade civil, 1 membro de uma ONG, são 6 professores veterinários da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, porque essa é a nossa profissão, 1 membro discente, 1 membro discente da graduação, 1 membro discente da pós-graduação. Eu não sei mais o que eu tenho que falar. Os projetos, eles vêm para nós, é feito um sorteio, então ninguém tem acesso ao teor do processo, só a pessoa que avalia. Existe uma linha de avaliação dos projetos, então é avaliado o mérito, a origem, quem faz o projeto, etc., por um avaliador que é desconhecido da comissão. Então, a pessoa que faz a avaliação, quem encaminha também não sabe. Todo pós-graduando, todo professor que vai fazer utilização de animais, seja qual for a situação, ele tem que enviar o projeto para esse comitê. Então, isso é uma prerrogativa da nossa faculdade, é obrigatório. Então, isso é avaliado, depois é emitido um parecer, que é avaliado em plenário, então, como um plenário como esse, aberto, sujeito à discussão, e é feita a avaliação, se sim ou se não. Se há dúvidas, o avaliador faz a requisição, então volta para quem enviou o projeto, e é isso.
Então, eu acho que eu estou aqui porque, né, nós fomos ver nos nossos processos o que havia em relação ao Royal. Eu até trouxe aqui para o nosso deputado o processo inteiro que a gente, né, teve acesso. Então, é o parecer da comissão, todo o trâmite que passa um projeto de pesquisa, o parecer da comissão, o que era o projeto. Né? Na época, o projeto foi aprovado porque se tratava, pelo que está escrito no projeto, né? A gente não tem acesso a outras informações, era um projeto que tratou do uso de informações, de dados históricos colhidos pelo Instituto Royal. Então, é o que a gente tem e é o que eu sei do caso Royal. Eu vou depois deixar com a senhora para a senhora passar para o relator. É o que, eu não sei se era o que eu tinha que falar, mas essa é o que eu, pelo menos, como presidente da CEUA, tive acesso e conheço em relação ao qualquer evento em relação ao Instituto Royal. Com a palavra o relator. Inicialmente, cumprimentar a senhoria doutora Denise Fantoni, que é vinda de uma das maiores universidades, que é a Universidade de São Paulo, a USP, né? A veterinária, que inclusive nós tivemos um grande evento nesse final de semana lá, em parceria com o Fórum Nacional de Defesa e Proteção dos Animais. Mas acho que é fundamental e importante a participação da senhora nessa comissão parlamentar de inquérito. Esse é um fato, o caso do Instituto Royal, que com certeza teve dimensões, eu não diria nacionais, mas internacionais, né? O impacto foi muito grande perante a sociedade. E eu acho e tenho certeza que causou um certo incômodo ao mundo científico, porque as informações que nós tínhamos não batem com os documentos e com os depoimentos que foram feitos por funcionários que trabalhavam naquele chamado Instituto Royal. A apuração dos fatos, em termos de que é uma empresa, na verdade, privada, uma empresa fabricante de produtos fármacos, que detinha esse instituto para experimentos e vendia, inclusive, protocolos de experimentos realizados lá. Obviamente, a senhora me entrega aqui um documento, eu depois vou ter a atenção de poder, obviamente, ler a manifestação da Universidade de São Paulo, mas enquanto comissão de ética, a senhora deve ter lido, assistido, ouvido os vários depoimentos que foram feitos por pessoas desse órgão que é o Instituto Royal. Eles tinham a sede no estado de Rio Grande do Sul e a subsidiária ficava em São Paulo, no município de Cotia. Os animais que foram recolhidos lá, boa parte deles, inclusive, faleceu por conta da alto grau de comprometimento da saúde desses animais. Eu mesmo fiquei com duas delas, uma faleceu tem cerca de 1 ano e meio, porque tinha um câncer incurável e era um animal que tinha uma idade em torno de 4 a 5 anos, o que não é uma idade para o animal morrer, né? Por conta de uma doença, se não fosse motivada. A pergunta primeira que eu faço à senhora é o seguinte: a senhora tinha conhecimento, através da comissão de ética, pelo que eu entendo, eles devem submeter os seus experimentos científicos. Deixa o Jordão terminar a ligação dele, a gente continua a audiência. Repetindo aqui, município de São Paulo, não, você é sempre muito bem, é que eu faço questão que você acompanhe aqui a nossa audiência. O município de São Roque, eu falei Cotia, falei errado, município de São Roque. Mas a comissão de ética da Universidade de São Paulo, pelo fato de estar localizada no estado de São Paulo, ela faz uma aferição
desses procedimentos ou não? Não, a nossa SEU. A gente só vai avaliar processos relacionados, por exemplo, a um pós-graduando. Coisa que seria feita lá, só. Por isso, no caso, né, o que chamou atenção, né, de a gente ter sido convocado aqui, a única razão pela qual esse projeto foi avaliado por lá, porque envolvia uma pós-graduanda e eram dados colhidos, né, de histórico deles. Porque, né, na veterinária a gente não faz avaliação de qualquer uso de animais que não seja feito dentro da veterinária. Né, justamente porque a gente não tem como avaliar o que é feito num outro lugar. Então, no caso, depois o senhor vai poder ler com calma, mas no caso se tratavam apenas de dados oriundos de lá. Então, eles doaram os dados para uma pós-graduanda fazer a avaliação. Então, não teria como a nossa SEUA avaliar nenhum procedimento de lá, né? Porque senão a gente teria que ir lá avaliar, né? É assim que é feito. Por exemplo, nós temos a veterinária em Pirassununga, que é o outro campus nosso de lá. Então, um professor manda para a gente avaliar. A gente vai lá ver se o animal está em condições, né, se existe, né, condição da aula ser realizada ou né, é uma fazenda. Porque essa é uma prerrogativa. A gente não pode dar um parecer de uma coisa que a gente não está sabendo o que está acontecendo. Essa senhora interessada aqui, Simone Oliveira de Castro, é a pós-graduanda que estaria submetendo o trabalho que ela realizou no Instituto Royal como um trabalho de conclusão ou de manutenção da pós-graduação dela, submetendo à Comissão de Ética da Universidade de São Paulo. Então, pelo que está no projeto, pelo que se lê no projeto, né? A gente lê o papel, o documento. Sim, como eu não tive tempo, a senhora trouxe hoje, eu só pergunto se a senhora deve conhecer obviamente o conteúdo do que está aqui. O que foi arrolado no documento e frente ao parecer, né, de um professor de lá, é que foram utilizados os dados doados por lá. Então, o que a senhora está querendo nos dizer é o seguinte, a pessoa que faz a pós-graduação, ela escolhe um local, um instituto de pesquisa, uma universidade, ela faz o experimento científico, ou ela trabalha no experimento científico e apresenta isso como parte da sua tese, que vai ser analisado pela universidade? Não. Então, se a senhora puder explicar melhor, porque eu também não consigo entender. Por exemplo, eu trabalho com animais. Perfeito. Então, eu sou anestesista e vou fazer um projeto de pesquisa lá no meu hospital, dentro da veterinária. E o Dr. Ricardo é meu pós-graduando. Ele fala, professor, eu quero trabalhar com dipirona, novalgia. Ele vai escrever um projeto, eu vou corrigir, mas vai ser feito na veterinária. Porque ele está usando animais. Aí, por exemplo, ele vai usar o seu cachorro. Então, a gente vai ter um termo de consentimento livre, blá, 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 porque é uma pesquisa realizada ali. Só para me entender, como é que a senhora, na comissão de ética, avalia o trabalho de um cientista se a senhora não vai no local e não conhece a apuração daquilo que ele faz lá? Então, como é que funciona? Então, exatamente. É um ensino à distância, Não? Exatamente. Na nossa SEUA, a gente não vai avaliar projetos oriundos de fora. No caso que está escrito aí nesse processo, a gente eles receberam os dados, né, históricos tabulados em papel. Sim, mas a entidade tem fé pública, então, porque se ela manda um documento... Exatamente. E ela é convalidada pela Comissão de Ética da USP, sem a USP checar exatamente, esse material poderia ser xerox de um outro trabalho, de uma outra pessoa. Ou esse trabalho poderia nem ter sido executado lá. Não, poderia ser um horror. Então, aí está a fé pública, porque, no caso que foi apresentado, a primeira coisa que a gente vai levar em consideração é a origem dos animais. Né? Qual é a origem? Realmente. Então, no que foi nos enviado, havia uma declaração que a entidade tinha um comitê de ética, né? Então, avaliou o processo em 2010 ou 2009, eu acho,
e que o Instituto Royal era credenciado pelo Conselho. Então, a gente ainda acredita, né, o Conselho é uma instituição que, teoricamente, regulamenta a pesquisa e o ensino no Brasil, pelo menos é o que a gente acredita. Então, poderia não ter veracidade nos fatos apresentados pela pós-graduanda. Ela poderia estar passando informações à Comissão de Ética da Universidade de São Paulo que não bateria com o resultado daquilo que foi feita a aferição no local. Porque a impressão que se tem, a Comissão de Ética, imagino eu, não é só sobre os procedimentos, mas é exatamente em função do local, dos equipamentos, do Sim. que se propõe a fazer aquela instituição, Então, ou essa avaliação não é feita pela Comissão de Ética? Não. O que a Comissão de Ética especificamente avalia? No caso, a Comissão Desse de caso Ética levou... Hã? Não, por favor. Na verdade, a Comissão de Ética é só referente a animais, não é isso? É. Quando tem utilização de animais. Então, no caso, a gente recebeu que ela era credenciada no Conselho Sim. e que a gente estaria avaliando os dados só. A gente não, né? O pós-graduando que recebeu. Então, na verdade, foi documento. Então, nós somos, bem falou o deputado Ricardo Izar, nós somos uma comissão de ética, nós não temos como avaliar a veracidade do papel, a gente acredita no documento. Né? Então, nós avaliamos o projeto. Né? E dizia o projeto que seriam utilizados dados históricos, né, de animais, controles utilizados em outros estudos. Estudos os quais está aí, então a gente acredita nisso, acreditou, né, que haviam passado por um comitê de avaliação de ética. Assim como, por exemplo, a nossa... Vamos supor que, sei lá, em 2005 aconteceu alguma coisa na nossa CEUA, não era credenciada pelo Conselho, mas a gente tem toda uma organização, toda uma documentação. Então, eu acredito na minha comissão de ética, né, porque tem todo um histórico do que é feito, né, e é o que... O Instituto Royal teria que apresentar algum documento para, obviamente, autorizar essa pós-graduanda a realizar os seus experimentos, ou ela não há necessidade de uma documentação? Tem que apresentar. São os dados que ela apresentou, né? Acho que é são dois documentos testemunhando que o projeto, que a lei iria utilizar os dados, a tabela de dados, havia sido aprovado pela CEUA do Instituto Royal, que era credenciado no Conselho. Então, a gente vai pela fé pública, né? A gente acredita nisso. Então, por exemplo, eu entendi bem o que o senhor falou, e é o que a gente na comissão mais briga, porque não é fácil ser presidente de uma comissão de ética, a gente todo dia essa coisa com o animal. Então, por exemplo, vai ser feito um estudo com, vacas, lá na nossa fazenda, se ela vai engordar mais com uma cara, com uma ração ou com a outra. A gente só aceita porque a gente foi ver, né? Porque a gente tá o animal vivo. Então, nós anualmente vamos visitar, existe toda uma regulamentação interna do que é feito, é uma visita secreta, não, como que fala? Uma visita surpresa, né? Porque justamente a gente tem que conhecer a origem. Então, da mesma maneira, a pessoa vai fazer um experimento de reprodução numa fazenda, que não são as da USP. Então, a gente pede o termo de consentimento do dono da fazenda, o que vai ser feito, quem são os animais. Por exemplo, se o caso Dalva, a senhora deve ter lembrança, porque é de São Paulo, da Vila Mariana, aquela senhora que foi encontrada na casa dela, pelo menos mais de 30 animais que foram mortos por ela se dizia protetora, coisa do tipo. Se a pós-graduanda tivesse feito o seu trabalho na residência dessa senhora, né, que depois foi condenada a 12 anos, com a maior pena até hoje, no que diz respeito a maus tratos aos animais, ela teria convalidação da comissão de ética? Não, então, é aí que está, é o que o senhor falou antes, é a fé pública. A gente recebeu um documento, né, aquilo é avaliado por um professor que leu, né? Então, o senhor depois vai ver.
Então, né, a pós-graduanda, com a assinatura de um orientador, que é um professor que, inclusive, trabalha com medicina legal, né, ele atesta e escreve que ela só iria usar esses dados de projetos oriundos de lá, que havia aprovação no Comitê de Ética. Na época, ninguém conhecia absolutamente nada errado em relação ao Instituto Royal. Foi fé pública. Né? A mesma coisa, sei lá, se vier amanhã, caiu o mundo e falar que, sei lá, nossa faculdade em Pirassununga está fazendo coisa errada, vai, né? Ou existe experimentação de maneira errada num lugar que a gente acredita. Se a Comissão de Ética tivesse informação por antecipação dos fatos que ocorreram no Instituto Royal, os procedimentos seriam iguais ou seriam diferentes? Com certeza seria diferente. Satisfeito, presidente. Com a palavra o deputado Chico Lopes. Bem, o que a senhora acaba de discutir com o relator, a minha compreensão é que a Comissão de Éticas trabalha só com o que está escrito e nada de ir no local onde as coisas acontecem. É como se eu estivesse defendendo uma tese de mestrado e qualquer coisa, a ética viria no que eu te escrevi. Então, entendo a sua pergunta. É que, na verdade, quando a gente vai avaliar o projeto, é um projeto. Né? A Comissão de Ética não avaliou o resultado daquilo. Né? Então, é a nossa prerrogativa que a gente avalie os projetos que vão acontecer. E a outra coisa que a instituição faz, eu entendo o seu questionamento. Se fosse qualquer projeto que vai realizar o experimento ali na hora, né, eu digo, o trabalho vai ser feito amanhã em alguma instituição de pesquisa que não seja nossa, vai pegar animais, vai anestesiar ou fazer qualquer coisa, não passa pela nossa comissão. Só são feitos projetos dentro da universidade. No caso que deu essa, né, foram dados, né? A gente avaliou dados. Qual é o relacionamento desse Instituto Royal com a USP? É um departamento? É uma... Não, nada. A USP não tem nada a ver com esse Instituto Royal. Absolutamente nada. Presidente e relator, eu acho que nós estamos como cachorro, mordendo o rabo, vamos rodar até... Porque, por exemplo, o que eu entendi, trabalhei em auditoria, etc e tal, eu entendi o seguinte: eu sou aluno dela. Eu quero fazer uma pesquisa sobre a engorda do animal X lá na fazenda tal. Lá eu faço tudo que eu quero, escrevo, e a ética vai trabalhar a partir do que eu escrevi. Não. Parece que sim, que dá a entender isto, porque, por exemplo, a primeira coisa, qual é a condição da gente chegar a ser dessa comissão de ética lá da sua faculdade ou da sua universidade? Tem que ser médico veterinário. Nós temos 2 tipos de membros, não é? O membro que é da casa, o médico veterinário, e 3 membros da sociedade civil. E qual o objetivo principal dessa comissão de ética lá? É avaliar processos éticos de projetos realizados lá dentro. Quer dizer, não tem trabalho de campo? Tem trabalho de campo realizado no âmbito da Universidade de São Paulo. Ou, então, por exemplo... Nós vamos continuar no mesmo lugar. O Instituto na universidade, portanto, acabou-se. Não tenho mais pergunta a fazer à doutora. Obrigado aí pela sua participação. Deputado Laudívio Carvalho. Muito bem, senhor presidente. Depois de ver algumas imagens projetadas nesse telão, eu mais uma vez tive a certeza de que aquilo ali não passava de um centro de concentração, um campo de concentração animal. As imagens foram muito claras para mim. O que a gente pôde perceber é que ali não havia morte natural, havia execução, minha opinião. Eu quero perguntar
a senhora Denise Fantoni se ela tem noção de qual o montante total de recursos públicos federais que foram destinados ao Instituto Royal e como estes eram utilizados. A senhora saberia nos responder? Não. Não saberia. Quais eram os clientes do Instituto Royal e quais os experimentos feitos nas dependências daquele instituto? A senhora saberia também nos dizer? Não, eu só tive acesso a esse documento do Instituto Royal. Mais nada além disso. A senhora tem noção, por exemplo, qual era a procedência dos animais que eles utilizavam ali para fazer os experimentos? Não. Muito bem, presidente, estou satisfeito. Deputada Raquel Muniz. Primeiro, eu gostaria que a nossa convocada ela se apresentasse melhor. Qual é a vinculação dela com a USP, qual a formação dela, qual a relação da USP com o Instituto Royal. E também que ela falasse um pouco, porque ela não está falando aqui para leigos, não. A Câmara Federal ela está empenhada em melhorar a legislação com relação à pesquisa clínica. O Senado também, o senador Amorim, que é do meu partido, que é médico também, semana passada já levou lá na CCJ alguns procedimentos relacionados à pesquisa clínica. Toda instituição ela tem um comitê de ética e na USP não é diferente. Você trabalha no comitê de ética relacionado à faculdade de veterinária, mas em toda a USP há pesquisas em diversas áreas. Eu sou do comitê de ética da medicina também. Então, a gente quer saber como que esses procedimentos eles se realizam no âmbito da USP, já que outra universidade federal, como comprova a documentação que tem nessa CPI, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consta nos documentos que o Instituto Royal possui uma filial no Centro de Biotecnologia dessa importante universidade também. Então, qual é a relação com eles? E também com relação aos alunos que você acompanhou. Se você tem notícia de algum aluno que utilizou o Instituto Royal para fazer os seus experimentos, se isso chegou até a USP, de estudantes que tenham trabalhado nesse instituto. E se esses estudantes não atentaram e não repassaram para vocês o que eles estavam convivendo nesse instituto. E também, uma outra pergunta, qual era o comitê de ética sobre o uso animal, autorizado a avaliar a pertinência dos experimentos animais realizados no Instituto Royal? Quando este comitê foi criado, quais eram os seus membros, se havia um prévio cadastro mesmo junto ao CONSEA, que é uma exigência da Lei 11.794 de 2008. E a última pergunta, se havia uma representação nesse comitê de ética sobre o uso animal de membros representantes da proteção animal, conforme prevê a Lei 11.794 de 2008. Eu gostaria que a senhora atentasse para todas as perguntas e respondessem todas elas com exatidão para essa CPI. Ok, então meu nome é Denise Fantoni, eu sou professora titular da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Então eu fiz mestrado, doutorado, os concursos públicos, 6 concursos públicos para estar sentada aqui hoje, representando a minha faculdade. Em relação à primeira pergunta, que era... Não, vou falar em relação à última. A gente não tem conhecimento do que era feito no Instituto Royal, friso, né? O único processo que a gente teve, passou pelo Comitê de Ética, que nós avaliamos é esse, que está aqui, né, para quem quiser ler. Está escrito que havia um Comitê de Ética que, né, assina um memorando da onde eram oriundos os dados que foram doados para a pós-graduanda. Então, a pós-graduanda, que está escrito no projeto, falo de novo, ela teve acesso aos dados tabulados, então é isso que a gente avaliou. Qual era a outra pergunta? Eu posso anotar. Se havia representação nesse comitê de ética sobre o uso animal de membros representantes da proteção animal.
E, mais uma vez, você não respondeu com exatidão a primeira coisa que eu te questionei. Você sempre fala nesse documento que você está entregando. Fala desse documento que você está entregando aí. Coloca para a gente se você teve conhecimento só através dessa última pós-graduanda que você está. Só através dela. Só isso. Nenhum dos seus estudantes da USP fizeram trabalho lá, não chegou nada disso para você previamente. Esse é o único processo que a gente tem que veio do Royal. Gente, a Faculdade de Veterinária da USP é uma faculdade que ensina para o mundo inteiro. Né? A nossa comissão de ética, ela dá, né, baliza tudo que é feito. Eu todo dia acordo às 5h30 da manhã, eu vou trabalhar na faculdade ensinando um monte de gente, né, a ser veterinário, a fazer anestesia, a cuidar de dor, essa é a minha área. Além disso, eu faço questão de estar na CEUA da veterinária, na CEUA da medicina, porque é justamente essa parte de tratamento de dor, de anestesia, que eu posso avaliar com mais, né, exatidão. Por isso, eu faço questão de estar, né, já que a senhora faz parte de outras comissões, eu acho que é importantíssimo isso. Não adianta ter um monte de CEUA que não tem, né, uma pessoa que entende de dor, de anestesia. O processo que a gente teve acesso é esse, é isso que está escrito. Agora, a gente não pode levar, né, nas costas um monte de coisas de outro instituto. Né? O que eu sei e o que acontece dentro da minha faculdade. Senhor presidente, eu não estou satisfeita com as respostas dela, mas é essa resposta que ela pode dar. Eu acho que a gente está, como o deputado colocou aí anteriormente, a gente está rodando em círculo. Algum deputado Alexandre Serfiotti, deputado Fernando Jordão. Boa tarde, doutora Denise, né? Bem, não se coloca em questão aqui, sem dúvida, a formação da senhora, que a senhora deixou bem claro, e a gente tem certeza disso. Só, assim, para ficar bem claro, até para eu tentar entender, a USP, a senhora faz parte do quadro da USP. A USP não tem nada a ver com o Instituto Royal. Não. Sim, tá. Essa aluna que realizou essa pesquisa no Instituto Royal realizou sem conhecimento da USP? Não. Ou por conhecimento da USP? Não. O projeto que ela fez, que ela desenvolveu, o que nos foi informado, que ela apresentou dados colhidos de animais de lá. Então, entregaram uma tabela, que a gente tem aí, entregaram uma tabela para ela, tá, né, de dados colhidos no Instituto Royal. Os professores dela que estão acompanhando esse trabalho são da USP. A minha pergunta... Não, ninguém acompanhou esse estudo lá. Não, era isso. A aluna faz um trabalho desvinculado da universidade. Ela é da universidade, ela não tem orientador da universidade dela. A carta do orientador está aqui. Tá, o que eu quero tentar entender... Ele é orientador e ele é da USP, se ela é aluna da USP. Mas exatamente. Então, o que o orientador... É a mesma coisa, vamos supor. Esse mesmo professor, né, que é o orientador dela, trabalha com maus tratos, ele trabalha com... Ele faz a medicina legal. Então, ele vai pegar dados de uma delegacia. Ele vai pegar os dados da delegacia, lá que o animal foi, sei lá, atropelado, jogado na rua, etc. Ele é patologista. Então, ele pega os dados, mas não foi ele que fez o cachorro ser atropelado. Então, é isso que está escrito. E é isso que a gente pegou. O que eu quero tentar entender é o seguinte. Ela foi ao Instituto Royal realizar a pesquisa dela de conclusão, de coleta de dados. Tá. O que a gente tem é que mas ela foi início, coletar dados. Tá. Desde o início, a USP estava ciente que ela foi ao Instituto Royal realizar a pesquisa, coletar dados, como trabalho. Não. O que a USP tem, o que a CEUA recebeu, é que ela usou dados doados para ela de lá. É isso que está escrito no processo. Ela estava lá autorizado pela USP. A receber esses dados? A realizar a pesquisa. Não, a receber os dados... Ela não participou? Não. Tá, o que ela não participou. O ela que está escrito... Recebeu os dados. E pegou a pesquisa só para... Não a pesquisa, ela pegou dados, o resultado lá do exame de sangue, e com isso ela fez a pesquisa dela.
Então é a mesma coisa. O senhor vai no Fleury, exatamente. Sim. O senhor vai no Fleury e faz um monte de exame, todo mundo aqui. O que nos chegou é isso, que ela foi no Fleury e pegou os resultados dos exames dos cachorros. É isso que está aprovado, é isso que tem a minha assinatura e a da nossa comissão. Foi dito anteriormente que a USP não autoriza a realização de trabalho ou de coleta de dados fora do campus da USP. Não, essa coleta de dados, sim, essa foi autorizada. A coleta de dados. Por quê? Isso é prática da USP, então, que se autorize coleta de dados? A gente confiava, era a mesma coisa. Por exemplo, eu vou no médico, ele pede, não, eu quero que você vá no Fleury, porque ele acredita no Fleury. Até o momento, até 2012, quando eu dou a assinatura baseada num parecer de um pesquisador de lá que leu essa história, se essa história é história com H ou com I, a gente confiou nessa história. Isso continua autorizado pela USP que o aluno... Não, que o aluno ele vá a outro instituto coletar dados para servir como conclusão de curso? Permaneceu ou depois desse fato se encerrou esse tipo de prática? Não, por exemplo, muita coisa. O que a gente mais acaba autorizando, por exemplo, é dado de fazenda. O indivíduo vai coletar 1000 amostras de sêmen, de não sei o que lá. Não tem como ele fazer se não for na fazenda de uma outra pessoa. Então, é feito isso. Né? Mas com a CIA é igual. Aí tem o requerimento, tem a assinatura do proprietário, ele sabe o que vai ser feito. Porque senão não... Né? A gente quer tentar entender e a gente espera sempre qualquer dado desse, qualquer pesquisa realizada, qualquer liberação fora do campus próprio da universidade, que tenha preceptor profissional adequado como preceptor, porque senão acho que acaba que o trabalho fica... Domingo agora a gente viu uma matéria no Fantástico denunciando algumas faculdades de medicina, alguns hospitais, alguns lugares com acadêmicos de medicina realizando o trabalho de médico profissional completamente de forma ilegal. Então é isso que a gente espera que termine, né? Não só na área médica, quanto na área veterinária. E é muito triste ver que realmente o aluno fica solto, ele vai para uma fazenda, ele vai para um instituto, que até então se diz capacitado, e vai para lá, o aluno vai sem saber, e admiro eu, a USP, ela autorizar que o aluno vá sem ter um preceptor, então se quer saber de fato qual é a condição daquele instituto. Isso é muito triste, é muito ruim para o aluno, para nós que estamos em formação, porque não sabemos ali de que forma que esses dados virão, né, e como serão... Mas a gente imagina, né, ainda mais com tudo que está escrito, que era credenciado pelo Conselho. Entre imaginar e ter certeza, sim, mas a distância se a gente não enorme. Acreditar em absolutamente nada, se eu tenho um mas órgão... é o papel do preceptor, né? Que é o Conselho, e ele está fazendo aquela avaliação... Mas é o papel do preceptor, mas tudo bem, obrigado. Deputado Fernando Jordão. Doutora Denise. Quero fazer à senhora 2 perguntas. A primeira, a senhora foi recentemente reconduzida a presidente do Comitê de Ética da Faculdade Veterinária da USP. E todos nós sabemos aqui que a USP é uma entidade, uma universidade respeitadíssima. É um orgulho para a gente, a USP. E eu pergunto à senhora o seguinte: como a senhora avalia o teor das pesquisas realizadas no Royal e se o Instituto Royal fornece cães para pesquisa lá na Universidade da USP? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Há representantes da proteção animal nesse CEUA da USP? Houve resistência deles à realização dessas experiências, entre parênteses, sacrifícios dos animais, no Instituto Royal? São as 2 perguntas. E eu queria dizer o seguinte: eu estou aqui observando a senhora como experiente médica na área da veterinária, e eu diria o seguinte: como que o seu conselho, a USP, pode aprovar um projeto acreditando no que está escrito no projeto? O papel aceita tudo.
Sim, então, concordo plenamente. Como é que o Instituto de vocês, uma universidade respeitada no mundo inteiro, a senhora acabou de falar que a senhora fornece, inclusive, pesquisas para o mundo inteiro, e a gente sabe que o mundo inteiro hoje, os países desenvolvidos, fazem pesquisas de cosméticos sem sacrificar animais. A senhora está na internet com o mundo inteiro. Então, senhor... Só um minutinho, deixa eu só concluir. A USP não pode conceder, o pesquisador tal quer fazer uma pesquisa num convênio que tem com o Instituto Royal. A USP tem um convênio com o Instituto Royal assinado? Não. Para fazer pesquisa? Não. Então, como é que vocês podem conceder um projeto, assinar um projeto que está no papel que a senhora não sabe o que vai acontecer nesse Instituto Royal? Esse é o grande questionamento. Nós estamos aqui boquiaberto. Como uma universidade importante como a USP concede essas matanças de animais, se o mundo inteiro hoje faz pesquisa com cosméticos com outra tecnologia. Então, doutor Jordão, primeira questionamento. Nós não conhecemos o teor das pesquisas realizadas lá, né? Mas a senhora, então, não pode credenciar um projeto para ser feito lá. Então, mas aí que tá, é isso que acho que tá difícil de entender. A gente não credenciou um projeto que foi feito lá, né? Nós simplesmente, a pessoa usou de dados que vieram de lá, né? Dados. Quando a senhora aprova um projeto, um pesquisador X que está fazendo curso de veterinária na USP quer fazer um projeto, quer fazer uma pesquisa lá. Se a senhora não sabe o que vai fazer lá, não autoriza, não concede para lá, não podemos fazer, porque nós estamos com dúvida do que está acontecendo lá. Senhor Jordão, não precisa ir fiscalizar lá. Se a senhora não tem meio de fiscalizar, a senhora não pode fazer o projeto. Sim, então a gente tem que mudar o CONSEA. Tem que mudar. Porque, na verdade, a gente estaria aí indo contra, né, todas as pessoas que estão lá no CONSEA fazendo o que estão fazendo. Então, assim... Se a gente vai contra, eu não sei, mas que a gente não pode permitir que os animais estejam sendo exterminados dessa maneira. Então, doutor Jordão, quem não está fazendo o trabalho não é a CEUA da veterinária, porque a gente recebeu, né, um projeto que usava dados, é a única coisa que a gente tem, a gente não aprovou, depois faço questão que o senhor tenha acesso ao que a gente recebeu, né, de um local que estava credenciado no CONSEA, que é o órgão que dele diz o que a gente tem que fazer. Então, quem não está fazendo o papel dele, né, de acordo com o que está sendo falado aqui, é o CONSEA. Então, o Instituto Royal está credenciado pelo CONSEA. Pelo que foi nos informado, estava credenciado no CONSEA. A senhora, como presidente do CONSEA, não sabe dessas coisas, então? O que eu recebi de documento é que o Instituto Royal estava credenciado no CONSEA. É o que eu recebi. Quando foi feito esse parecer? 2012. 2012. A invasão do Instituto Royal, ela foi em 2013. Desculpa te cortar, Fernando Jordão. Não tem problema, eu te cortei aqui. Ele funcionava desde 2005. Então, ele foi invadido em 2013. E o credenciamento do CONSEA aconteceu em 2012. Esse parecer do Conselho de Ética, da Comissão de Ética, foi feito em 2009. Eu queria perguntar para a senhora conhecia o Instituto Royal, primeira coisa? Não. Nunca pisei lá. Como a senhora explica um parecer de ética positiva com data posterior à realização dos experimentos com beagles? Porque foi mostrado para nós dois pareceres técnicos da Comissão de Ética. Um que foi emitido antes do processo, do procedimento, e o outro que foi emitido depois. O praxe não é primeiro aprova-se, dá-se o parecer para que seja efetuado o projeto, o processo? Sim, mas no caso deles ali, o que a gente tem é um de 2010. Do Instituto Royal. Vocês têm dois, já foi apresentado aqui pela oitiva, foram dois documentos, dois pareceres técnicos da Comissão de Ética, de dois projetos diferentes, não é isso? É que acho que ela usou dados de dois projetos diferentes. Um foi dado parecer antes e o outro foi dado um parecer depois de concluídos os trabalhos. Isso não está errado? Não, o que eu tenho é de 2010.
A Faculdade de Medicina Veterinária da USP comprava animais do Instituto Royal? Tem um projeto que eles compraram, acho que o ICB comprou. E sabe a quantidade? Não. Com que recurso e com que frequência? Não. O CEUA da faculdade é o mesmo CEUA do Instituto Royal? A CEUA da USP, da veterinária? Não é. Na semana seguinte da invasão, a Folha de São Paulo ela publicou uma matéria dizendo que parou-se o estudo de desenvolvimento de um produto que era contra o câncer. A senhora sabe se isso é verdade? E qual era esse medicamento? E o Marcelo Morales, na época, nessa mesma reportagem da Folha, ele disse que eram feitos testes há muitos anos no Instituto Royal. Se eles faziam muitos testes no Instituto Royal há muitos anos, mas o credenciamento do Conselho só saiu em 29 de agosto de 2013. É permitido fazer testes em animais, entidades que não são credenciadas pelo Conselho? Então, olha só, isso é bem interessante, porque a lei que criou o CONSEA é de 2008. Então, foi o que eu comentei aqui. A nossa CEUA é de 1999. Ela existia desde 1995, justamente para avaliar os projetos. Né? O CONSEA veio em 2009, a nossa CEUA foi credenciada pelo CONSEA, né? Credenciada que eu digo assim, como é a palavra? Legal, não sei. Habilitada por eles, mas há quantos mil anos existe? Né? Mas no Conselho no Comissão de Ética, quando vocês permitem que seja feito a pesquisa com animais, utilizando animais, em algum instituto ou alguma entidade que não seja cadastrada pelo Conselho? Depois da lei que regulamentou, só que o Conselho só começou a dar o credenciamento a partir de 2012, porque eles, acho que precisa mandar todos os dados. Então, por exemplo, no nosso caso, para a gente conseguir o credenciamento do Conselho, tem que mandar a planta de toda a unidade, do arquiteto, com tudo que tem. A gente demorou meses para conseguir juntar a documentação para mandar. Né? Hoje vocês são cadastrados no Conselho. Somos. E só pode receber recurso federal, do governo federal, entidades que são cadastradas no Conselho? A USP não recebe esse credenciamento, federal. Recurso. Mas a senhora sabe se entidade que não é cadastrada no Conselho pode receber recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia? Não sei, porque a gente tem outra... A gente praticamente é Estado, né? FAPESP, não é... Deputada Raquel, eu estou falando isso, que eu queria deixar claro para a senhora que... e para o relator, Ricardo Triplo, que foi feito um repasse de R$5.249.000 para o Instituto Royal, antes dele ser credenciado no Conselho. Ele tinha na razão social como um canil. Então, eu nunca vi o Ministério da Ciência e Tecnologia colocar R$5.249.000 para desenvolvimento de pesquisas num canil. E o interessante é que uma diretora do Instituto Royal, do Estatuto, a Ingrid, ela era diretora do Instituto Royal e membro do Conselho. Então, eu acho que tem boi na linha, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um levantamento melhor. Chamar o Ministério da Ciência e Tecnologia para explicar isso. E como foi colocado aqui pela representante da Comissão de Ética, não pode ser feito experimentação em animais se não for cadastrado no Conselho. Eu estou certo ou estou errado? Então, mas aí é a questão temporal, né? Porque... Em 2013, podia? 2013, não. 2012, podia? Então, aí que tá. Porque o Conselho, apesar de ter a lei vindo em 2008, ele demorou para fazer o credenciamento. Tem hoje um monte de CEUA que não é credenciada, tem milhares de entidades no Brasil que não são credenciadas pelo Conselho. E, aliás, né, a lei do deputado Ricardo Tripoli, que falava da formação da Comissão de Ética, né, que era genial, então hoje não é mais assim.
né? Pelo CONSEA não é assim. É uma comissão de ética minúscula, né? Eu acho que a propositura, até a nossa comissão foi aprovada de acordo com em 2005, a gente mandou para a Comissão Jurídica da USP para ver se podia ser, né? Porque hoje, por exemplo, os comitês têm uma outra formatação, pela lei CONSEA. Né? Então, o CONSEA, acho que não tem, não consegue, porque é uma miríade de dados que tem que ser oferecidos. Então, tem que ter tudo, né? Então, se a gente vê lá que uma instituição é credenciada pelo CONSEA, não sei. Alguma pergunta mais? Deputado Luiz Carlos. Na formação acadêmica, um orientador pode se basear em dados sem ir ao local de campo? Já com a experiência que a senhora está tendo aqui, das dificuldades, do questionamento de cada um dos parlamentares, a senhora poderia levar essa experiência, fatos novos, para a mudança do critério da aprovação de projetos, para modificar esse sistema, lá, não chega na ponta? Então, eu poderia fazer isso? Entendo muito bem o que vocês estão falando, que é o que eu volto a falar, né? Hoje, qualquer estudo que vai ser feito em campo, que seja lá no nosso hospital veterinário, né, com o cachorro lá do cliente, né? Então, todo o processo que é feito lá, tem alguém que já foi ver, né? Tem um termo de consentimento que não tem no CONSEA, a gente fez um termo copiando do CONEP humano, porque não tem, né? Então, a experimentação, por exemplo, com o animal de cliente é a mesma coisa, né? Então, a gente faz essa avaliação, a gente vai fazer as visitas. No caso, veio o documento, que era um papel. Tá bom. Deputado... Essa mudança de conceito, de ficar só no papel, o Conselho de Ética pode traduzir lá atrás, que faz essa avaliação, que a pessoa assine que foi no ponto de partida lá para poder avaliar, entendeu? Vocês pegam o papel, vocês podem pegar quem assinou o documento que foi, o coordenador que está aqui, então, o orientador que foi lá para poder aprovar, agora, na instituição que a senhora trabalha, eles vão. Mas fora, vai o orientador em outra empresa. Sim, agora... Tem mesmo aprovado, quem é que vai lá checar isso aí? A senhora pode solicitar essa mudança? Inclusive agora, né, todos os comitês têm que trabalhar com o relatório final, que não era obrigatório. Né, e o CONSEA regulamentou isso. Então, é feito o projeto e a gente tem que ter o feedback desse projeto. Deputado Alexandre Serfiotti. Mas volta a dizer, está muito confuso, muita coisa, como você falou, Ricardo. E, na minha concepção, está errado. Não dá para aceitar. Eu acho que o passo tem que se dar até onde a perna alcança. Se a universidade não tem preceptor suficiente para deslocar para trabalho de campo, ela não tem que autorizar, como a universidade foi mostrado no Fantástico Domingo. Se a universidade não tem médico suficiente para ser preceptor de acadêmico, de interno, ela não tem que autorizar que o acadêmico vá para o hospital. A universidade não tem que autorizar que o aluno vá para o instituto, vá para a fazenda, vá para onde for. O aluno não vai. E fazer, recolher dado, e fazer tudo sozinho, e pegar depois e trazer para a universidade. Não dá para saber, ou então pega, dá o diploma logo, forma e bota para trabalhar no campo. Ué, desculpa, mas tá tudo errado. Não é feito assim. Claro que... Doutora, pelo amor de Deus, né? A doutora sai, vai lá para um instituto que até então a USP, ela tem como... acha que é um instituto correto, um instituto sério, mas não visitou, não vai, não tem um preceptor, a aluna chega, recolhe os dados, quem orientou, quem conduziu essa pesquisa, quem fez tudo e leva para a universidade. Pelo amor de Deus, eu sou médico, não dá para aceitar, desculpa, mas não dá para aceitar. Eu acho que tem muita coisa envolvida, está muito confusa a história é muito confusa se puxar
lá de trás, e aí você começa a puxar, desenrolar, cada hora vai aparecendo uma coisa pior. Então, não dá para entender. Não dá para entender, eu volto a dizer, e volto a afirmar. Uma universidade como a USP, né, com o know-how que tem, aceitar que o aluno vá para o instituto sem ter conhecimento da credibilidade, vá para uma fazenda sem ter o preceptor. Como eu médico, eu não aceito então, que um aluno não, vá também para o hospital e faça isso. Me desculpa. Concordo plenamente com o senhor. Eu acho que o passo tem que ser dado a tonde da perna. Então não incha de turma, não incha de aluno, que depois não consegue dar conta de ensinar. Nenhum aluno de forma vai. adequada. Um aluno que não é formado, que não é médico veterinário, não vai para nenhum lugar sem autorização. Nunca. Ele está sempre com a gente. Quem orientava a aluna? O professor Marcelo Maiorca. Da USP? Da USP. Mas então agora apareceu o orientador que era da USP no Instituto Royal? Não. A senhora está me eu não falei isso. Mas eu estou perguntando isso. Ele está atestado no nosso processo que ela... Eu estou ficando confuso. Então, mas o orientador... Ele só autorizou que ela pegasse os dados provenientes do estudo. Não que ela fosse no Instituto Royal e usasse os cães e fizesse não experimentação. Justifica, nada justifica. Vai rodar e não justifica. Não tem justificativo. Na minha opinião, agora, não tem justificativo. Eu concordo com o senhor, porque nenhum projeto que é feito lá em fazenda, em nada, o aluno vai sozinho. Né? Porque... É o que se espera, né? Para que a gente tenha um profissional também de qualidade no mercado amanhã no futuro, independente da profissão que seja. Sim. Deputada Raquel Muniz. Eu gostaria de lembrar que ficou claro aqui, acho que para todo mundo, que a USP comprava os animais desse instituto, não é isso? E esse recurso também é importante no Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente também tem que avaliar que era repassado também para o Instituto Royal. E eu gostaria que a comissão, o nosso presidente, nosso relator, avaliasse, após o depoimento da senhora Denise aí, se não é necessário chamar mais alguém da equipe. E o que a gente quer, na verdade, é esclarecer isso, porque nós sabemos do papel que a USP tem no nosso país, da vontade que a gente tem de regulamentar a questão da pesquisa também, e essa CPI ela vai ser importante também para apontar isso, porque em outras áreas se utilizam da medicina veterinária, dos animais, para se fazer essas pesquisas, que são importantes, e há uma espera enorme nas grandes universidades da regulamentação mesmo pelo Congresso Nacional de leis que possam estar fazendo um melhor direcionamento dessas pesquisas no Brasil. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma última perguntinha. Como presidente da Comissão de Ética, quando a gente tem testes alternativos e testes substitutivos, eles devem ser sempre utilizados. E no caso de materiais de limpeza, os testes que são feitos em óleos de animais, normalmente hoje já existem testes alternativos e testes substitutivos. Ou eu estou errado? Alguns sim, acho que a grande maioria. Então, no caso, todos aqueles que forem comprovados no Instituto Royal, que faziam teste de materiais de limpeza em óleo dos animais, eles não precisariam estar fazendo se existisse um teste alternativo. Doutor Ricardo, infelizmente, eu sou só anestesista. Então, por exemplo, por isso que na comissão tem vários professores de todas as áreas, né, representante de cada departamento, porque, havendo dúvida, cada um na sua área de expertise. Né? Doutora então, Denise, eu não sei falar. Antônio, obrigado pela presença. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Doutora, obrigado, viu?